Olá, meus caros amigos, aqui fala Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacrocast. E hoje temos um convidado ilustre, o Padre Fábio, mas que não é de Melo. Fábio, por favor, puder se apresentar? Claro, prazer, meu nome é Fábio, eu sou estudante de teologia na Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, e eu sou membro atualmente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, apaixonado pela minha igreja. Que bênção. Hoje a gente vai falar de um tema talvez um pouco estranho, talvez muitas pessoas podem não ter ouvido falar, ou até estranho o nome, que é sobre o católico evangélico, o catolicismo evangélico. E, sem mais delongas, eu queria que Fábio explicasse um pouco o que é o católico evangélico. Claro, vamos lá. Então, o tema catolicismo evangélico é muito bacana, né? E mais uma vez eu agradeço por a gente poder falar sobre isso. Vamos introduzir então o que é, afinal de contas, que é um nome controverso, né? No Brasil a gente é acostumado com o conceito de que católico é uma coisa e o evangélico é outra, né? São dois extremos, né? Dentro de um espectro cristão, né? Vamos dizer assim, minimamente cristão, né? De um lado católico, de outro evangélico, e daí surge essa ideia. O que é um católico evangélico? Né? Bom, de forma bem resumida, o católico evangélico é tecnicamente o que a gente chama de luterano, né? A gente conhece bem já a história da Reforma, né? O Dr. Martinho Lutero, ele deu início a uma série de debates dentro da igreja sobre a doutrina da igreja e a prática também acerca da salvação e da própria autoridade, né? Quem era a autoridade sobre a igreja. Então, outros doutores da Alemanha e até de alguns países vizinhos passaram a apoiar, né, a causa dele, apoiar também os debates e também fizeram as suas próprias ponderações, as suas próprias considerações, contribuíram, defenderam, quando necessário também eles mesmos contrariavam Lutero e diziam, eu acho que isso aqui não está tão correto, vamos organizar assim, até que então o Dr. Martinho Lutero ele foi excomungado da comunhão da Igreja de Roma em 1520. Dali em diante, esses doutores, esses outros doutores da Igreja Alemã e de países vizinhos, eles estruturaram o resto do plano da reforma junto com ele, aí independente dessa comunhão com Roma, né? Por que isso é importante? Né? Bom, vamos lá. O intuito de Lutero não era formar uma igreja nova. Ele queria reformar a comunhão da qual ele fazia parte, ou seja, no caso, a comunhão da Igreja de Roma aqui no Ocidente, né? Mas essa descomunhão que ele acabou recebendo, né, gerou a divisão que até hoje perdura, né? O nome luterano ele surgiu inicialmente, na verdade, de forma pejorativa, né? E Lutero mesmo abominava esse nome. Ele não gostava do termo luterano. Por isso, aí surge o nome católico evangélico, né? Porque ele é bem fiel ao intuito da reforma, né? Reformar o catolicismo, revitalizar a igreja por meio desse evangelho, né? E você encontra isso, na verdade, justamente como o propósito da Confissão de Augsburgo, né? A Confissão de Augsburgo, ela é um dos documentos da Reforma Luterana, né? Até contextualizando o pessoal, lá por volta de 1530, quando a reforma já estava avançando mais, né, já tinha aí mais de uma década que estava rolando, os príncipes e o próprio imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V, eles solicitaram, né, um parecer da doutrina desse movimento que estava surgindo de reforma, para colocar isso lado a lado com o que a comunhão da Igreja de Roma, né, os católicos romanos, vamos dizer assim, estavam afirmando sobre a doutrina e ver se conseguia chegar em um consenso, se seria possível, no mínimo, unir as duas frentes quando se trata de alguns conflitos da própria nação alemã com os turcos, né? Por conta disso, os reformadores eles resolveram compor uma confissão de fé, que é um documento que ele sumariza as doutrinas da nossa igreja, né, o que nós cremos e confessamos, e surgiu a Confissão de Augsburgo, né, que é o documento mais importante do livro de Concórdia. Né, eu já entro um pouco mais a fundo nisso. Né. O que a Confissão de Augsburgo diz sobre esse conceito de catolicidade evangélica ou catolicismo evangélico? Né? Bom, se você pegar a Confissão de Augsburgo na versão latina, você encontra no livro de Concórdia, e você for para o artigo 21, você vai encontrar justamente bem estabelecido essa ideia de não queremos reinventar a roda, nós queremos continuar a Igreja Católica e simplesmente purificar ela através do Evangelho. Diz da seguinte forma,
Como as nossas igrejas não discordam da Igreja Católica em nenhum artigo de fé, descontando apenas poucos abusos que são novos e que foram aceitos contra a intenção dos cânones devido ao mau hábito daqueles tempos, rogamos que Vossa Majestade Imperial ouça com clemente o que foi mudado e quais foram as razões, né? E daí algumas das exposições do que foi banido, né? Vamos colocar entre aspas, banido entre os reformadores luteranos, o que eles consideraram que, ok, isso aqui é acréscimo desses últimos séculos que nos antecederam e que realmente não está de acordo com a doutrina e fé da Igreja Católica. E nós desejamos nos manter fiéis a essa doutrina e fé verdadeira. Então, a própria Confissão de Augsburgo exprime esse desejo de preservar a identidade católica da Igreja. Então, como tinha esse intuito de preservar o verdadeiro catolicismo e provar que a doutrina que os reformadores pregavam não era nova em nenhum sentido, mas justamente as práticas de seus opositores eram inovações assim, dos últimos séculos, aí surge esse conceito de, ok, nós somos realmente Igreja Católica, não somos uma coisa nova. O termo católico evangélico, ele é muito utilizado entre luteranos que preservam justamente essa ideia, esse motto em mente, né? Eles leem os nossos documentos do Livro de Concórdia com a atenção especial para nunca se desviar desse propósito original da reforma e colocar em favor disso uma revolução. Vamos tirar a reforma, melhor, em detrimento disso, uma revolução, né? Vamos tirar essa reforma da Igreja Católica e vamos fazer uma igreja do zero, vamos reinventar a roda. Não é essa ideia, né? Até mesmo um grande autor luterano, grande, que eu gostei muito, do século passado, eu gosto muito de ler ele, e que usava bastante esse termo católico evangélico, é o Dr. Arthur Cole Pickford, né? Ele era professor de teologia no Concordia Theological Seminary de St. Louis, né? Era professor de teologia sistemática num seminário luterano, né? Outro termo interessante que muita gente não conhece é o termo católico de Augsburgo, né? Justamente fazendo essa referência à Confissão de Augsburgo, né? Indicando que essa pessoa é verdadeiramente católico, ele se identifica com a tradição católica, ele se identifica como dentro da história da Igreja Católica e ele adere à doutrina católica exatamente como exposto na Confissão de Augsburgo. No final, tudo isso é o quê? É o luterano que você conhece, é o seu luterano ortodoxo, é o seu luterano confessional, né? Mas esse nome católico evangélico, ele exprime bem o intuito da reforma e, ao mesmo tempo, ele se mantém fiel até o que o próprio Lutero queria, que não ficasse se identificando pelo nome dele, porque Lutero não é nosso Papa e muito menos nosso Salvador. Perfeito. Cara, que coisa rica. Essa ideia de continuidade da tradição da igreja serve até para tipo, acabar de vez por esse espantalho que se levanta contra a reforma de que foi um movimento totalmente revolucionário, querendo trazer tipo uma revolução, criar algo novo dentro da igreja, quando na verdade a história é justamente o contrário, não existia esse desejo, né, da parte de Lutero e muitos reformadores. Existia um Exato. desejo de continuar, de melhorar, na verdade até de voltar a uma tradição dos apóstolos, coisa que Sim. infelizmente não estava acontecendo naquele período. Pode falar, Fábio. Você quer falar? O intuito de Lutero era preservar a Igreja Católica, dos reformadores em todos, né? Na verdade não é nem só de Lutero, não posso colocar isso como um intuito privado dele, né? A reforma não foi uma coisa liderada por um cara só, a reforma dos nossos doutores luteranos, ela sempre foi com a ideia de vamos preservar a Igreja Católica, e ela nesses últimos poucos séculos medievais teve alguns acréscimos que foram meio abusivos, a gente vai dar uma limpada nisso, purificar e manter a Igreja e vamos adiante, né, com a igreja, né? Vamos revitalizar ela, restaurar essa vida nela, que é a vida do evangelho, e vamos seguir adiante preservando o que é nosso ao longo de todos esses séculos. Perfeito. Fábio, uma pergunta dentro desse tópico que você falou. Por favor. Muito se diz que Lutero foi um cismático e que o cisma seria um dos maiores dos pecados dentro da igreja. Você considera essa acusação dos nossos irmãos católicos válida? Não, nenhum sentido. Perdão. Em Fique à nenhum vontade. sentido eu consideraria essa acusação válida, porque o cisma é uma coisa que ela normalmente é feita de forma mais ativa, ok? Uhum. Lutero ele nunca quis dividir a igreja, ele foi expulso,
E essa é a grande questão. A igreja luterana em si, ela só existe por conta dessa expulsão, por conta dessa excomunhão, não só de Lutero, mas também dos outros doutores luteranos e também dos conflitos que eles tiveram com alguns bispos diocesanos, né? O intuito nunca foi dividir, na verdade o intuito era, continua dentro da igreja, vamos reformar, revitalizar a igreja e seguir adiante, né? A ideia é, vamos aqui passar por um momento de correção de erros que foram cometidos aqui nesses últimos séculos, e daí seguimos adiante, né? Só que como essa proposta não foi aderida, né, na verdade ela foi bastante ignorada, isso sim, né? Porque Uhum. quando Lutero foi excomungado, 1520, assim, você vai ver a forma como os argumentos dele são recebidos pelo próprio Papa como muito ignorante. Você vai ver que o Papa não está dando muita bola, ele não tem nem interesse no assunto, sinceramente. O que muitos luteranos dizem, e não só luteranos, na verdade, né? Ortodoxos também dizem isso, os próprios anglicanos também dizem isso, é que, na verdade, o maior causador de cisma na história da igreja, tecnicamente, teria sido o Papa, porque ele é o mais inflexível de todos, e a postura dele, justamente de ser intransigente, é o que causou tanta divisão, né? Lutero nunca quis dividir, ele foi expulso contra a vontade dele. Perfeito. Meu irmão, a tradição evangélica, a católica evangélica, só inclui os luteranos ou poderia incluir também os primeiros reformadores, os protestantes históricos, como o anglicano, talvez os Ok. reformados? Assim, eu vou ser honesto que esse título católico, católico evangélico, ele historicamente é mais exclusivo luterano, vamos dizer assim, né? Porque os próprios luteranos consideram ele em uma boa estima, se você for ver historicamente, né? Uhum. É mais comum, no caso, por exemplo, né, você não vai encontrar muitos reformados ou calvinistas usando esse termo. E entre os anglicanos, você vai ver a preferência por outro termo, né, que é o termo que o William Perkins propôs, que é o do católico reformado, né, que é como muitos anglicanos se referem. Né, eles usam esse termo para se referir à própria igreja ou à própria fé anglicana. Católico reformado ao invés de católico evangélico, né? Então, esse nome católico evangélico realmente ele tem uma conotação mais historicamente luterana, né? Enquanto outras tradições às vezes não adotam um título nada parecido, e no caso do anglicanismo eles adotam um outro título ainda parecido, só que diferente, que é, de novo, proposto pelo William Perkins, católico reformado. Você até já explicou, uma outra pergunta que eu ia fazer era por que não usar apenas o termo luterano, né? Você disse que o próprio Lutero não se sentia confortável com isso. Queria Eu, saber eu, dessa. eu preciso ser honesto contigo. Eu já acostumei a usar o termo luterano por uma questão de praticidade, né? É muito mais fácil, você tem que explicar muito menos, porque assim, vamos lá. O que a gente aprende na escola, no ensino fundamental e depois é repetido no ensino médio? Luterano, 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 reforma luterano, Lutero, né? Então, Sim. às vezes, você se apresentar para um cara que não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, dizendo que você é católico ou evangélico, você vai deixar o cara em transe, assim. Ele provavelmente pode cair no chão espumando, você nunca sabe, né? Então, a gente preza, nesse quesito, eu às vezes prezo mais por ser mais conveniente por conta do contexto educacional do nosso país, ser muito acostumado com Sim. esse nome. Mas realmente a minha preferência seria que todos nós nos chamássemos de católicos evangélicos, que é um termo muito utilizado, de novo, não só pelos próprios reformadores, mas até mesmo por outros teólogos luteranos renomados, até do século passado. Eu citei o Arthur Pipor, né, que era professor Uhum. nosso, gostava muito desse termo. Né? Ele usava bastante. Eu preferia que todos se chamassem assim, ou até mesmo católicos de Augsburgo, católicos augustanos, que também é Uhum. referência à Confissão de Augsburgo, do que luteranos, né? Mas o nome luterano, às vezes, é um pouquinho mais fácil de identificar, né? Com o decorrer do tempo, acabou ficando assim. Porém, o próprio Lutero não ia gostar nem um pouco dessa ideia. Ficou na mentalidade, né? Exato, exato. Cria-se essa ideia de que Lutero, de alguma forma, é nosso papa, sendo que, sinceramente, Lutero é o cara que começou as discussões da reforma. Alguém tinha que dar o primeiro passo, né? É verdade.
E sem dúvida ele tem uma posição de proeminência, nós temos ele em autoestima. Mas a reforma não foi dele. A reforma foi da igreja e liderada pelos doutores da igreja. Lutero não fez nada sozinho. E se você for ver o livro de Concórdia, dentro dele tem só 3 escritos de Lutero que você tem que subscrever. Todos os outros escritos de Lutero você não é obrigado a subscrever, né? Você não é obrigado a aceitar. A reforma luterana, né, que toma esse nome de Lutero, ela, na verdade, é uma reforma de muitos doutores que sentavam, conversavam, discutiam, debatiam e tentavam, ok, vamos trazer aqui a concórdia, vamos tentar chegar a um ponto em comum e definir, ok, o que é o quê? Que Santo Lutero rogue por nós, não é? Para o terror de muitos irmãos católicos. Eu fico muito triste quando eu vejo um certo ataque sem base. É aquele negócio, Lutero era satanista, uma santa teve a visão de Lutero no inferno. Deixa eu ver mais. Aquela questão do Lutero e o texto de Tiago. Famoso também. Esse é bem famoso. A clássica. E triste. Um homem de Deus tão rico em produção ser tão atacado só, né? Por querer o bem para a igreja. Ele era um grande produtor de teologia, né? Lutero, ele era doutor nomeado pela igreja, né? Muita gente, assim, quando a gente pensa num católico romano acusando a reforma, você vai ver isso até em título de livro, né, Lucas? O monge herege Martinho Lutero. Ok, certamente Lutero era monge, ele foi monge, mas ele não era só monge. Usar esse título monge para dizer, o monge herege, normalmente é uma forma de diminuir a importância de Lutero. Lutero não era um Zé Ninguém dentro da Igreja Católica. Ele era doutorado. Muita gente não sabe, mas doutorado na época de Lutero não era um diploma a mais que você recebe e fica no seu LinkedIn, sabe? Doutorado que você recebia na época era porque você já tinha chegado a um nível de educação teológica que a própria igreja formalmente te chamou para ensinar teologia em nome dela. Então, Lutero, ele recebeu o doutorado dele em 1515, 2 anos antes dele iniciar a reforma, né? 1515 ele recebe o doutorado dele, e tinha um rito inteiro de doutorado, que é quase, vou colocar entre aspas, né? Quase uma segunda ordenação, né? Onde ele tem que fazer juramento, etc. E daí ele é removido da diocese dele, porque ele era padre, né? Ele é meio que removido da diocese dele, ele não está mais sob a tutela daquele bispo, e ele passa a estar sob a tutela do reitor da universidade que ele for colocado, né? Então, o reitor daquela universidade vai servir de bispo para ele ali, porque todo mundo ali dentro é doutor de igreja e precisam ser regidos por doutores da igreja. Então, Lutero não era qualquer Zé Ninguém. Essa ideia de um monge, herege, etc., é muito para diminuir Lutero, que era, na verdade, o quê? Professor de teologia. Uma das coisas que Lutero muito apelava quando ele falava da reforma, acusavam ele de tantas coisas, ele falava, eu estou fazendo nada mais do que a igreja me chamou para fazer. Ensinar teologia. E ele não fazia isso nem fora da região em que a igreja tinha denominado para ele, mesmo depois da excomunhão. Ele era responsável simplesmente ali pela região de Wittenberg e proximidades. E daí, se em alguns outros lugares tinha reforma, era liderado por outros doutores, não por Lutero. Eu acho muito engraçado. Há muito tempo, no começo da minha caminhada na fé, eu fui ler os artigos, os 95 artigos, 95 eu acho. E eu fiquei surpreso, porque eu tinha uma imagem de Lutero, não, o cara não gosta da igreja católica e tal, aí ele lá lendo, ele, não, excelentíssimo Papa, eu peço que o senhor reconsidere e tal. Aí Aí eu fui passar para o cativeiro babilônico, e é engraçado como depois da treta toda, né, claro, engraçado olhando agora, como a postura dele com o Papa e até alguns católicos muda exponencialmente. Muda. E, como você bem falou, foi uma questão, creio eu, de início um pouco unilateral, porque eu vejo um certo respeito grande de Lutero com o magistrado católico, e depois, devido a tantos ataques, eu até entendo que ele tenha perdido a paciência, né? Sim, Lutero, ele mesmo se considerava, por ser doutor da igreja, ele, assim, o próprio doutor Pipcorn, que eu mencionei do século passado, ele lista quantas vezes Lutero apela para o doutorado dele. São várias vezes que Lutero apela para o doutorado dele, né? Falando que ele não é um Zé Ninguém. Ele se considerava como parte do magistério da igreja por ter sido chamado para ensinar teologia em nome da igreja. Então, quando ele chega para o Papa
ir para o magistério de Roma em específico, e ele traz as reclamações dele e diz, olha, isso aqui não está certo, está acontecendo aqui na minha região, eu creio que a gente precisa dar uma revisada, ele se depara com muita ignorância, não só no sentido de grosseria, mas no sentido de ser ativamente ignorado, ser tratado como se nem recebeu-se o escrito do cara, até que já seja tão divulgado que não dá mais para fingir que ele não está lá. E daí a reação de Roma é ainda por cima condenar. Então ele tem uma mudança de postura depois de bater muito cabeça e sentir que estava falando com parede, sinceramente. Você vê um Lutero muito claramente irritado, frustrado com a ignorância que ele é tratado. Infelizmente, né? Fábio, outra pergunta. O catolicismo evangélico seria o luteranismo High Church? Existe essa nomenclatura na igreja luterana? Eu vejo muito no anglicanismo, mas se existe, o que significaria esse conceito? Ok. O catolicismo evangélico, ele é o luteranismo High Church? Primeiro, né, você bem mencionou, o termo High Church ele é mais comum do anglicanismo, porque ele surgiu no anglicanismo, né? Só que ele, hoje em dia, é tomado de forma tão ampla que dá para você aplicar dentro de outras tradições. Até mesmo dentro da tradição calvinista, você pode considerar, por exemplo, Philip Schaff e John Neville como reformados ou calvinistas High Church, né? Vamos lá. Primeiro, acho que vale pontuar, né? Todo luterano é considerado high church pelos outros grupos mais radicais, né? Mais reformistas, antes de mais nada. Então, eles olham para a nossa liturgia e já ficam, nossa, uma coisa muito high church, né? Um católico ali. Exato. Mas passando disso, acho que é primeiro importante a gente ter em mente o seguinte: todo luterano é tecnicamente, por definição, católico evangélico. É isso, ponto. Todo luterano é tecnicamente católico evangélico. Se ele subscreve a Confissão de Augsburgo, o Livro de Concórdia, né, a gente já entra mais a fundo sobre isso depois, mas se ele subscreve isso, então ele vai subscrever o que a gente mencionou um pouco mais acima, que eu fiz a leitura até do texto, então ele tecnicamente vai ter que se considerar, ele por definição técnica, é um católico evangélico. Agora, o que muda dentro do luteranismo é como é abordada essa forma de catolicismo evangélico. Né? Porque assim, dentro do luteranismo existe uma diversidade de abordagens sobre a liturgia, por exemplo. A gente pode dizer que, por exemplo, no Brasil, nós temos certa uniformidade litúrgica dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é ditada normalmente pelo rito da Ordem 2 do nosso Inário Luterano. Então, quem estiver ouvindo o podcast e é parte da IELB, ele provavelmente conhece a Ordem 2, ele conhece o Inário Luterano, e ele sabe que normalmente as nossas liturgias, elas ou elas são literalmente a Ordem 2 cabo a rabo, ipsis literis, ou a congregação dele desfruta ali de uma liberdade para melhor desfrutar a sua vida litúrgica. Ela faz liturgias variadas, porém sempre gravitando em torno da Ordem 2, né? Então, você tem uma uniformidade, mas ainda assim, por conta dessa diversidade, dentro dessa uniformidade, você vai ter gente que vai associar com o termo High Church. Daí você vai entrar na galera que justamente é estereotipada como a pessoa que leva a liturgia com muita seriedade, com mais preocupação com a reverência, etc., né? Enquanto é verdade, lógico, que isso é uma das marcas do que a gente chama de High Church, isso, na verdade, é só uma consequência natural do que define o movimento, que, na verdade, é um movimento de maior enfoque na continuidade da igreja, ou seja, na preservação desse aspecto católico. Normalmente, você vai ver isso manifesto, acima de tudo, numa maior consideração do próprio ministério ordenado, né? Ou seja, quem faz parte desse movimento High Church, ele olha para a ordenação, para o ministro ordenado, para o pastor, para o reverendo, né, com o olhar de uma pessoa que está em autoridade devidamente dita, uma autoridade num sentido objetivo, né? Mas vamos lá, esse assunto não cabe muito aqui, né? Ele vai ficar muito longo. Eu pretendo tratar ele numa série de podcasts próprios daí só sobre isso. Mas o que a gente pode dizer? O luterano mais high church, ele tende a ter mais preferência e familiaridade, sem dúvida, com o termo católico evangélico. Como eu disse, todo luterano tecnicamente é. Só que o luterano que seria identificado mais, entre aspas, como high church, ele vai ter uma preferência, ele vai gostar normalmente mais desse termo, porque ele é ele faz parte
de um espectro que tem sempre em vista um enfoque, quando vai ler as nossas confissões, de manter, preservar, renovar e dar continuidade à Igreja Católica, que era a proposta dos reformadores. Perfeito. Você tratou muito já sobre o ethos da Igreja Luterana. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar que evidenciasse mais um pouco a diferença entre o luteranismo e as igrejas evangelicais, presbiterianas, anglicana? Claro, vamos lá. Antes de mais nada, né? Quando a gente fala de católico evangélico, a gente vamos considerar na ordem das palavras mesmo, então, né? Antes de mais nada, católico, né? Um cristão católico. Ou seja, nós confessamos que a nossa doutrina e a nossa prática condiz com aquilo que a igreja pregou desde o início. E Uhum. nós nos reconhecemos como parte dessa igreja católica que percorre os séculos. Talvez, eu acho que vale até esclarecer, talvez tenha gente que esteja nos ouvindo agora, talvez seja o primeiro contato que tenha com o seu podcast ou até com esse assunto no geral, e não sabe por que eu uso, porque tanto é usado, né, o termo igreja católica, né? Sim. Católico em si significa universal. Então, se você está ouvindo e você ainda não tem familiaridade com o que eu estou falando, com o que o Lucas está falando, por que a gente usa tanto esse termo? Católico significa universal. Esse termo ele foi empregado para descrever a igreja, justamente porque ela não é uma igreja dedicada somente a gentios e nem somente a judeus, né? Porque era o grande debate entre os primeiros cristãos que gerava tantos problemas na Galácia, nas províncias da Ásia Menor e até mesmo em Roma teve problema com isso, e daí vem as epístolas do apóstolo Paulo, né? E como é que lida aí com judeus e gentios? Então, essa ideia de chamar de igreja católica ou de uma igreja universal é a ideia justamente que essa igreja abarca não só uma etnia, mas toda a humanidade. Então vamos lá. Dito isso, retomando, nós somos, antes de mais nada, parte dessa igreja católica que vem desde os apóstolos. A gente preserva a doutrina e os ritos dessa igreja católica que veio até nós ao longo dos séculos, e a gente apenas eliminou e purificou, né, deu uma limpada nos acréscimos posteriores que não condiziam com o evangelho, acréscimos que vieram mais no final da Idade Média, né? Ok, aí em segundo lugar vem a parte que a gente chama de evangélica, né? Ou seja, nós somos um movimento com claro foco nas boas novas de Cristo, na justificação por meio da fé. Que o homem é justificado diante de Deus somente pela graça divina que ele recebe por meio dessa fé. Né? Então, onde que a gente se diferencia do católico romano? Né? Bom, a gente tem muita similaridade na questão da liturgia, na questão dos ritos, na questão dos sacramentos, que a gente depois pode até entrar um pouco mais a fundo. Né? A estética, no geral, esse desejo por continuidade e preservar a continuidade da igreja, né? Respeito pela tradição, nisso a gente se assemelha muito. No que a gente se separa, o que diferencia a gente deles? Esse foco justamente na parte do evangelho em si. Isso nos separa da comunhão romana. Nós cremos que o evangelho é justamente a mensagem que o homem é justificado livremente, de forma graciosa, gratuita, por meio de Cristo, por meio da graça, através da fé. Né? Então, isso nos diferencia deles. Então, nós somos um movimento vivo no Santo Evangelho, né? A gente mantém os olhos fitados na glória eterna que nos aguarda e que até já é concedida a nós somente por meio da graça. E somos um movimento que ama a doutrina do Evangelho e que vive a vida da Santa Igreja na liturgia, nos colocando diante desse Deus eternamente gracioso e justificador por meio dela, e especialmente nos sacramentos, né, nos santos sacramentos. Nós somos um movimento marcado pela vida da Igreja Católica, pela sua liturgia, pela sua sã doutrina exposta em nossos documentos, e eu poderia dizer, até acrescentar um último adendo, que é o que a gente sempre comenta muito, a gente preza muito pela correta compreensão entre lei e evangelho. Amém. Que bênção, que bênção. Fábio, quais seriam os obstáculos da igreja de Wittenberg hoje no Brasil e em que igrejas encontrar eles? Ok. O que eu diria? Hoje no Brasil a gente é muito dominado por dois polos, né? Quando se fala da religião cristã, de novo, de forma bem ampla. Você tem o polo do catolicismo romano, como eu comentei lá no começo, e no outro polo você tem o radicalismo mais revolucionário dos outros protestantes, normalmente tradições que vêm aí de uma origem mais anabatista, ideais mais anabatistas.
né, Uhum. que é um movimento que surgiu ali durante o século XVI, e que aí realmente tinha esse intuito de separar da igreja, reinventar a roda, e normalmente não eram movimentos liderados por doutores de igreja, ou mestres de igrejas, ou sequer padres. A maioria dos anabatistas era leigo, então era pessoas leigas se autoproclamando mestres e se auto-ordenando, às vezes até se auto-batizando, né, e querendo iniciar a própria igreja e vamos reinventar a roda, refazer do zero. Né, isso é um movimento bem sectário. A maioria das igrejas evangélicas que a gente tem hoje, ou a maioria das igrejas protestantes, vamos dizer assim, que a gente tem hoje no Brasil, são dessa ala. Então a gente tem esses dois extremos, catolicismo romano e radicalismo revolucionário. É claro que não existe só isso, mas na maioria dos casos o brasileiro ou abraça todas as doutrinas de Roma, ou ele está no extremo oposto, né, que é o que a gente pode chamar, assim, a grosso modo, de evangelicalismo. Nesse caso, não porque esse evangelicalismo seja devidamente evangélico, no bom sentido da palavra, mas mais porque esse é o nome dado a todos os grupos protestantes radicais aí nos meios populares, né? Todo mundo é evangélico. Né? Evangélico, Uhum. evangélico, evangélico. Né? Então, o que a gente enfrenta de desafio com isso? Né? Existe um preconceito com a forma da vida eclesial do catolicismo evangélico ou luteranismo, que vem da parte dos mais evangelicais. Né? Eles olham para a nossa liturgia com um certo desprezo, para ser bem honesto. Né? E você encontra isso não só online, mas ao vivo também. Né? Eu não nasci na igreja luterana, então eu consumi muito desse desprezo pela liturgia que hoje eu tanto amo, né? Então eu conheço bem isso. E ao mesmo tempo, do outro lado, entre os católicos romanos, tem uma coisa que a gente comentou muito, né? Que é o preconceito com a reforma como um todo, principalmente com a figura de Martinho Lutero, né? Então, ainda por cima, tão associado, que a gente está tão diretamente associado com a reforma de Martinho Lutero, né? Porque ele realmente faz parte da nossa comunhão em específico, aí vem 1 milhão de preconceitos extras, porque, né, não falta blog de apologética católica no Brasil difamando Lutero, e livros também. Né? Outro desafio que a gente não tem muitos doutores aqui no território nacional, e nem muitos seminários, né? A gente não tem mega igreja, e eu poderia dizer o seguinte, isso é até uma coisa interessante que eu vou ter que desenvolver depois. A gente sofre com um problema que na realidade já é bem comum em todas as igrejas, católica romana, anglicana, a presbiteriana, a batista, etc. Todas elas sofrem com o mesmo problema, que é o que eu chamo de crise catequética da igreja. Né? Ou seja, a gente sofre com um déficit na parte do ensino doutrinário, né? Mas isso é um assunto tão longo que eu também pretendo fazer uma série de podcasts próprios futuros, só tratando sobre essa crise catequética da igreja, que tem sido um objeto de estudo meu nos últimos tempos e de interesse em peculiar. Alguém quiser saber mais sobre isso, leia Uma Defesa da Primazia da Doutrina, do nosso caro Fábio, que eu Isso. tive a satisfação de ler. Muito obrigado. Fábio, eu também. Acho que você falou que não veio da igreja luterana, como você até falou agora no seu texto. Isso. Foi de qual? Assim, eu nasci na igreja do Nazareno. Ela era uma fusão entre o movimento wesleyano, metodista, né? E os primeiros movimentos não dá para chamar de pentecostal no sentido que a gente diz hoje, né? Porque é tecnicamente antes da Rua Azusa, né? Que é os movimentos Holiness, que eles chamavam nos Estados Unidos, né? Que é basicamente um movimento bem legalista e com sementes carismáticas, né? Bem controlado. Né? Então, eu nasci na igreja do Nazareno e fiquei lá até os 8 anos de idade, porque meu pai era pastor lá. Mas eventualmente a gente mudou para a Igreja Batista, né? Quando eu ainda tinha 8 anos. Eu fiquei na Igreja Batista durante 14 anos, né? Então, fui professor de EBD, eu cheguei a ser seminarista, né? Ou seja, eu comecei os meus estudos de teologia mais novo, né? Na Faculdade Batista do Paraná, FABAPAR, né? Que é muito mencionado em outros podcasts, em outros lugares, era muito conhecida aqui no sul do país e no país inteiro. A FABAPAR, ela tem alguns professores muito bem educados, principalmente em matéria de línguas originais. Se eu não me engano, o melhor doutor de hebraico que existe no Brasil é o meu antigo professor Antônio Renato Gusso, né? Eu vim dessa realidade. Primeiro a Igreja do Nazareno, depois a Igreja Batista, até eu finalmente cair no luteranismo. Foi difícil a transição para você? Tipo, a família aceitou bem?
Olha, sinceramente, não. Era nisso que eu queria chegar. Não, a Porque, transição não foi fácil. O que que porque... acontece? Ah, Não, fala. por favor, você, por favor. Não, pode concluir, aí eu falo. Claro, assim, o que acontece? A minha família continuou na Igreja Batista, eu fui sozinho, né? E eu fui, lógico, por convicções doutrinárias, né? Por convicções teológicas. Eu estava, na época, estudando bastante os pais da igreja, daí eu resolvi estudar os reformadores juntos, ver como é que eles interagiam. Eu cheguei na síntese. Eu acho que eu cheguei na síntese de verdade quando eu li o Catecismo Maior de Lutero, que eu fiquei tipo, nossa, mas é isso aqui mesmo, né? Uhum. E daí eu decidi, ok, eu quero ir visitar a igreja luterana porque eu já tinha interesse na liturgia, eu já tinha estudado um pouquinho assim mais por cima, acompanhava o projeto do Lecionário, que é muito conhecido no Instagram, né, que eles têm aqueles livretos que eles publicam também, então eu estava interessado, eu tinha esse interesse, que era muito peculiar meu, né, na minha família não se partilhava tanto. A minha irmã, Lucas, até mencionando, ela foi missionária na igreja anglicana por mais de um ano, né, na Inglaterra mesmo, né. Que bênção. Pois é, então ela já tinha mais vivência com a liturgia, mas eu vou ser completamente honesto contigo, ela nunca deu Hum. muita bola, né, por conta dessa própria criação dela, ela não era anglicana em si, né, ela estava Uhum. trabalhando para a igreja anglicana, então ela estava lá todo final de semana, só que tecnicamente ela não era anglicana, né, Sim. estava lá nas liturgias, ajudava o pastor com tudo, estava trabalhando, mas a criação dela era batista, ela não se sentia particularmente convencida pela doutrina anglicana, né? E não dava muita bola para liturgia. Esse era um interesse maior meu, liturgia, doutrina, sacramentos, etc. Fui Sim. sozinho, encontrei bastante resistência da minha família, que lógico, né? Quando toquei no assunto pela primeira vez de sacramentos, pelo amor, né? Nossa, Meu foi o fim da Deus. picada, né? Foi o fim da picada para eles. Daí, nossa, quando viram, é muito peculiar o seguinte, Lucas, eu vou mencionar isso aqui, é um caso pessoal, né? Quando eu Ok. visitei a igreja luterana pela primeira vez, eu resolvi registrar, né? Eu tava até emocionado, pensei, nossa, era meio da pandemia, Lucas. O Aham. primeiro ano ainda, 2020, né? Meu Tem Deus. alguns anos, já tem 3 anos que eu visitei pela primeira vez, e na época eu já tinha estudado bastante luteranismo, então eu tava com muita expectativa do que eu ia ver, e se o Uhum. que eu ia ver condizia com o que eu já estava estudando, né? Então eu quis registrar o momento, tirei foto, postei a foto nos meus stories, né? Eu já estava decidido, essa aqui é a minha igreja, né? É engraçado, eu visitei Ah, e eu visitei a igreja luterana e naquele mesmo domingo eu fiquei tipo, é aqui mesmo, e já comecei a me mover tudo para me tornar membro oficialmente, né? Me confirmar, etc, né? Receber o crisma, etc. Então eu tirei aquela foto, eu postei nos stories do meu Instagram na época, né? Eu tinha aí meus 21, 22 anos quando isso aconteceu, né? Hoje, assim, até para quem estiver ouvindo isso, não sei em que ano que você pode estar ouvindo, no momento eu tenho 25, né? É, eu publiquei isso e o meu antigo pastor, ou melhor, o pastor regente da igreja batista que eu era, viu aquilo e foi abordar, na época, os meus pais, né? Como eu tinha caraca. só 21 anos, ele foi abordar os meus pais dizendo: Ah, eu tô preocupado com o seu filho, né? E meu pai ficou meio, né? Como assim? O que você tá querendo dizer, né? Porque meu pai era pastor, né? Uhum. Né? Aí, e aí? O que você quer dizer com isso? Ele falou: Não, é que eu vi que teu filho foi na igreja católica. O que aconteceu? Meu Deus. Irmão, Nossa, deu um bafafazinho, né? Então eu encontrei bastante resistência da minha família, por conta, lógico, das próprias convicções teológicas dele. O meu pai até hoje ainda é pastor batista, né? Uhum. Mas eventualmente eles cederam e compreendem que eu mesmo, como teólogo, né, tenho as minhas convicções diferentes e eles aprenderam a respeitar isso um pouco mais. Criaram, assim, um bom gosto pela minha congregação. Eu chamei eles para visitarem algumas vezes, eles foram, gostaram da mensagem, etc. Gostaram do pastor, que meu pastor ele é muito amigável também. Então, foi com o tempo, eles ficaram mais, assim, se tornaram um pouco mais aceitáveis com a situação. Mas no começo foi uma transição bem solitária e, assim, nadando contra a maré. Parecida com a minha. Eu Imagino. acho que todo cristão que sai do meio, de certo ponto, evangelical e vai para algo litúrgico, sempre tem esses atritos. Uns mais que Sim, outros, mas sempre esse fardo da cruz que a gente carrega, principalmente em casa.
eu conheci, eu tinha amigos que eram anglicanos e eu descobri que Uhum. moravam na minha cidade. Aí eu passei a conversar mais com eles e eu descobri que, não sei se você conhece o Reverendo Jordano. Conheço bem. Jordano Ele, Montenegro? exatamente, é o meu pastor hoje. Olha só. É, aí eu fui até lá, conheci, gostei. De início tive um impacto, né, com a estética. Tinha nos louvores lá no slide aparecia algumas imagens, alguns ícones e ué, que peculiar. Mas eu fui tomando gosto. E quanto mais eu estudava, o que me pegava era a questão da Santa Ceia, da Eucaristia. Hum, Eu, como vim do batismo, eu vinha do memorialismo. Só que sim. não me descia na questão bíblica quando eu passei a ler sobre o assunto. E eu pensava, cara, eu tô ferindo minha consciência e tá aqui e tal, eu não tô me sentindo muito bem. E aí eu conversei com o Jordano. Jordano, então, tô indo na Igreja Batista, mas eu queria tomar a Santa Ceia aqui. Aí, Uhum. não, fica à vontade, pode ficar vindo aqui para tomar Santa Ceia. Eu, tá, eu tava lá e tomando Santa Ceia. Até que não, eu vou mudar de igreja. E comecei o processo, assim, aspas, legal para começar a fazer isso. Até que, mas ainda frequentava e tava indo pouco, assim, para a igreja anglicana. Até que eu decidi que eu ia mesmo. Aí eu fui Uhum. para a catedral, que era mais perto da minha casa. Hum. Conversei com o pastor, com o bispo Márcio, e programei de falar com o meu antigo pastor. Pedir a Aham. bênção, justificar a minha saída, que não era por atrito nenhum, era Ah, por alguma sim. divergência teológica e tal, eu queria sair bem. Aí começou na minha casa, católico, se desviou, não é mais Ah, cristão, hein? sim. Eu, meu Deus do céu. E foi muito disso que eu passei, até que eu cheguei no meu antigo pastor. Pastor, me faça um favor, grave um áudio aqui para minha família dizendo que eu não sou católico, que eu tô indo para uma igreja protestante também. Aí ele foi, gravou, e até hoje eu uso esse áudio aqui, caso tenha algum atrito. Ó, pastor de vocês está dizendo isso. Mas, mas foi difícil, mas a graça de Deus estava comigo, como está com você grandemente. E hoje eu estou feliz. O pastor Surian, ele veio aqui acho que 2 podcasts para trás, e ele falou sobre algo que eu não sabia. Ele fez uma pesquisa assim, na igreja luterana, Uhum. acho que na área dele, e ele viu que Uhum. os jovens se interessam não por aquele culto jovem, aquele culto dinâmico, mas por uma liturgia. E foi justamente Ah, isso que me pegou. pois é, né? Isso que me fisgou. E pelo que eu vi, É. você também. Sim, nossa, cara, assim, vamos lá, acho que vale até comentar, acrescentar uma coisinha. A igreja batista que eu vim, ela, quando eu entrei nela, era uma igreja, assim, mais tradicionalzinha em certo sentido, Uhum. né? Mas, assim, durante a minha adolescência, ela foi se adaptando, se atualizando, assim, completamente igreja worshipada, e então, assim, o que a gente chamaria de liturgia lá é basicamente tem música, aí depois tem uma palestra longona, aí outra música Uhum. e acabou. Não posso esquecer o dízimo e oferta. Quer dizer, A nem parte sempre central, né? também. Nem Olha sempre aí, ó. também. Nem Lá? sempre Não, também. não era nem sempre lá. Assim, dependia muito de qual culto que você estava indo, sabe? Sim, sim, sim. Cara, que legal, que história legal. A gente até, né, desviou um pouco do assunto, mas, tipo, tenho certeza que essa parte também vai ser bênção de Deus na vida de quem escutar. Ah, com certeza. E, cara, eu gosto muito de falar sobre isso, e escutar também a experiência dos irmãos que mudaram-se de igreja para uma igreja mais litúrgica, não menosprezando os irmãos batistas. Tenho um carinho Sim. enorme, foi a igreja onde eu conheci a Cristo, e é uma benção. Meu irmão, vamos agora para aqui, vamos agora para uma mais capciosa. Opa. Convenhamos, né? Imagem, cruzes, Hum, terço, são uhum. coisas de católico, católico romano, né Ah, eu não? discordo. Eu discordo. Vamos lá. Eu com, É, eu com texto aqui anglicano e com um colarzão no cruz no meu peito falando isso. Pois é, e isso é bem interessante, né? É. O pessoal mais da ala evangelical, das outras igrejas mais radicais, né? Eles creem. Eu vou até comentar, isso é uma coisa bem, nem um pouco profissional, vamos dizer, mas usando um TikTok como referência, eu vi uma jovem que ela É. gravou um TikTok
que ela postou querendo resumir a história da reforma, né? Se não me engano, ela é da Assembleia de Deus, alguma coisa assim, né? Ela é de uma igreja mais pentecostal. Então ela quis resumir a história da reforma, lógico, ela sabe quem é Martinho Lutero, só que aquele conhecimento bem por cima, né? E daí ela lista no final do TikTok dela quais as grandes conquistas de Martinho Lutero, e entre elas ela listou, removeu as imagens, as cruzes das igrejas e tal, e Lutero não fez nada disso. O que Só faltou acontece? falar que Lutero falou mal de Maria também. Nossa, faltou isso. Faltou isso. Nossa, imagina se tivesse dito, meu Deus do céu. O que acontece, né? A reforma luterana, ela não aderiu o iconoclasmo das outras reformas, né? O que acontece? Teve um período ali que Lutero ele estava no Castelo de Wartburgo, né? Que ele foi sequestrado depois da Dieta de Worms. E durante esse período que ele estava no Castelo de Wartburgo, ele estava em secreto. O pessoal tinha pensado que ele morreu, porque era bom que pensasse que ele morreu, porque senão iam atrás dele para garantir que ele morresse de verdade, né? Então, ele estava ali no Castelo de Wartburgo, escondido, foram 11 meses que ele passou ali, e durante esse tempo, o reitor da Universidade de Wittenberg resolveu assumir por conta própria a reforma, tudo centralizado nele, que era o Dr. Karlstadt, né? O Karlstadt, ele entendeu de forma muito grosseira os primeiros escritos de Lutero, e então ele já quis assumir uma proposta mais radical, né? De opa, Lutero está contrariando, então a ideia é contrariar. Né? Então, se o Papa dissesse A, o Karlstadt tinha que dizer Z. Né? Para ele era obrigação. O seu próprio pastor, né, o Reverendo Giordano, uma vez ele fez uma piada, muitos anos atrás, até hoje lembro, que é aquela ideia do se o católico usa cueca, eu tenho que usar calcinha, né? o Karlstadt tinha essa mentalidade que o Giordano critica, e o próprio Lutero critica essa mentalidade, né? E dentre essas coisas que ele queria contrariar, entra justamente as cruzes, as imagens, até mesmo os paramentos do altar, as vestes eclesiásticas, né? Tudo isso para ele era a invenção, pompa da Igreja de Roma, etc. E quando Lutero volta de Wartburgo, né, ou melhor, ele tecnicamente sai do esconderijo dele, sai da toca que ele estava em Wartburgo, né, no castelo durante 11 meses, ele vê o que Karlstadt estava assumindo e a postura mais radicalista dele, e ele basicamente, assim, como ele era grande influência ainda no assunto, todo mundo estava esperando ou ele ressurgir, né, assim, tipo, ele não morreu, olha só, ele estava sequestrado, ou simplesmente, tipo, alguém queria ter alguma diretriz de um homem inteligente nem ele. Quando ele ressurgiu e ele condenou Karlstadt, o cara foi ostracizado, e com certa razão, eu tenho que dizer, né, porque Karlstadt ele tinha uma abordagem para a própria teologia que era muito esotérica, num sentido de ele se considerava praticamente um profeta, né, então Lutero passa a considerar ele e os colegas dele como os profetas de Zical. Por que que isso é importante? Os profetas de Zical eram muito iconoclastas, antes mesmo dos reformados, né, a gente sabe que calvinista é bem iconoclasta, né, mas antes deles, esse pequeno grupo que passou a ser chamado de profetas de Zical, eles eram iconoclastas, eles foram expulsos do movimento luterano imediatamente, né, só que eles começaram a escrever contra a reforma luterana, contra o próprio Lutero, contra Melanchthon, contra todos os doutores alemães. Eventualmente eles se juntaram com os anabatistas, né, mas isso agora não vem ao caso. A questão eles atacam muito essa questão das cruzes, das imagens, etc e tal, e escreviam muito contra isso. Aí Lutero, na verdade, o que que ele faz? Ele não adere. Na verdade, Lutero escreve contra. Ele tem uma obra que, infelizmente, não está traduzida para o português, que é Contra os Profetas Celestiais, é o nome da obra. Boa parte da obra, ele passa defendendo cruzes, imagens, paramentos do altar, vestimentas litúrgicas, e acusando, dizendo, não, a proposta de Karlstadt não é a proposta da reforma dos nossos doutores. Ninguém de nós aqui concorda com isso. E, na verdade, eu pretendo demonstrar por que o que eles estão falando ainda por cima é heresia, né? Então, Lutero, na verdade, defendeu essas coisas, né? Então, dizer, cruz, crucifixos, imagens dos santos, é coisa de católico? Não. Na verdade, Lutero defendeu. Agora, sobre terço, tem muita história no luteranismo sobre terços, que muita gente não sabe. Na verdade, o terço também faz parte da nossa herança luterana, né? E muita gente tem desconhecimento. Eu tenho um artigo inteiro escrito sobre o assunto, 30 e umas quebradas páginas aí, né?
que eu abordo toda a história do terço, desde onde ele surgiu, né? Na verdade, eu falo cordões de oração no geral, né? Sim. Eu abordo desde quando ele surgiu, até mesmo como que foi a história dele dentro das reformas, dentro da reforma luterana, dentro da reforma calvinista, dentro da reforma anglicana, como que cada um desses movimentos recebeu ou até deixou de receber o terço, né, ou os cordões de oração. Então, Sim. em resumo, faz parte sim. Tem luterano que usa o terço luterano ou cordões de orações luterano. Eu, pessoalmente, uso, né? Não acho que é obrigatório em nenhum sentido, nunca obrigaria ninguém a usar, mas se alguém tem interesse, eu, de prontidão e com muita alegria, amo explicar o assunto. É uma coisa que eu também tenho, e algo que, tipo, inexplicável a profundidade que essa oração no texto me proporciona. O ato de ficar rezando, de meditar na palavra que você está falando para Deus, a ideia de que ele está ali escutando vividamente, aquele ato de, tipo, ficar segurando até na bolinha da oração, não Uhum. sei, é algo muito lindo. E Sim. outra coisa também que eu vi, foi até no Winterbergs que eu vi, que existe também um grupo de freiras luteranas, não é? Ah, sim, sim. O que que acontece? Isso aqui para quem não sabe, eu moro aqui em Curitiba, né, capital do Paraná, né? Cidade grande, cidade linda, né? E aqui nas regiões próximas à circunvizinhança de Hum, Curitiba, a gente tem a chamada Irmandade Evangélica de Maria, né? olha aí. Que é um grupo de freiras que elas eram todas luteranas, vieram todas do luteranismo. Elas, até onde eu sei, não são particularmente adotadas formalmente, tanto pela IELB quanto a ISLB ou ICLB, qualquer uma das igrejas luteranas não adotou elas formalmente, mas até onde se sabe, né, e na verdade até mesmo onde elas falam, surgiu de mulheres luteranas, né, para mulheres luteranas, e elas têm uma percepção de teologia, lei e evangelho ainda bastante luterana, né? Eu tenho que dizer que é quase que um sonho meu que um dia alguma das nossas igrejas adote formalmente a Irmandade Evangélica de Maria e ajude elas nesse projeto delas. Que isso venha a crescer mais na igreja é algo Amém. muito lindo, um chamado muito bonito. Eu Amém. vi até que tem alguns homens querendo fazer parte da Irmandade também. Ah, sim, se eu não me engano, já fazem até alguns, mas eu posso estar enganado, né? Eu não tenho como entrar mais a fundo sobre isso, porque eu tenho que ser honesto que eu não tenho tanto conhecimento sobre eles, mas sim, tem fotos até, é muito Uhum. interessante. Eu tenho uma amiga, Beatriz, que ela gosta de visitar mosteiro, então um dia ela, lógico, quis visitar, ela é da minha congregação, a Bia, né? É? É um anjo de pessoa, ela era minha, muito interessante. Ela era minha colega de teologia quando eu fazia na Faculdade Batista. Ela era da primeira Hum, igreja batista de Curitiba aqui. Ela hum, também começou a estudar a história da igreja, teve ali as suas bateções de cabeça com a doutrina batista. Um belo dia a gente se hum. esbarrou ali, porque ela estava publicando um artigo sobre pais da igreja e ela pediu ajuda no Instagram para conseguir uma bibliografia, eu mandei para ela. E daí eu, tipo, e aí, né? Vi que você está estudando pais da igreja, como é que você está e tal. Levei ela para minha congregação, hoje ela é membro também da IELB, né? Apaixonada também pela igreja, né? E Olha aí, ó. ela gosta de fazer essa visita a mosteiros, então ela visitou a Irmandade Evangélica de Maria. Ela com certeza conseguiria entrar em muito mais detalhes sobre aquela irmandade do que eu jamais conseguiria. Aí, Bia, queremos você aqui para falar sobre essa Irmandade, pelo amor de Deus. Eu acho que se você quiser falar sobre Irmandade, talvez a Beatriz conseguiria até te passar o contato da própria responsável, né? A abadesa de lá. Cara, seria lindo, seria lindo. Vou atrás Seria disso aí, viu? fantástico. Olha Show. aí. Tá vendo, Bia? Vai fazer eu aperrear você atrás dessa informação aí, desse contato, desse link. Fábio, tá vendo, pessoal? O luteranismo muito católico, imagens, texto, até freira tem. Outra, outra coisa, como é que, como é que o católico evangélico lida com a questão da falta de magistério? Faz É, falta, é necessário? eu acho que vale até perguntar, você tá falando de magistério num sentido de organizacional ou no sentido mais teológico da coisa? No estilo papal.
Ah, ok. O que a gente não tem necessariamente uma falta de um magistério, né? O que acontece é o seguinte, Lutero, como eu comentei, ele se considerava tecnicamente parte do magistério da igreja, né? Uhum, E a reforma luterana foi liderada toda por doutores da igreja, porque a gente vê que é correto. Se você vê em Efésios, você vai ver ali que tem apóstolos, evangelistas, uhum, mestres, né? A gente sabe que nem todo mundo é mestre. Então a igreja uhum, tem mestres, tem pessoas em específico dentro da igreja que são mestres, e a função que Deus quer para elas e dá para elas vai ensinar a doutrina, você vai ser o crivo de correção teológica desse grupo aqui para garantir que eles não passem a acreditar em outro evangelho, né? Então, como é que a gente lida com isso? Bom, primeiro, Lutero próprio se considerava parte do magistério. Os autores das confissões luteranas, por serem todos doutores, tecnicamente eles servem como nosso magistério também. E, tecnicamente, se você for considerar assim, a Igreja Luterana tem um magistério. Ela não considera ele infalível em nenhum sentido como a Igreja Romana, mas ela reconhece que a igreja precisa de doutores que falem e ensinem teologia em nome dela e tomem as posições oficiais em nome dela, né? Então, uhum, dentro da IELB, né, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a gente tem o CTRE, né, que é uma comissão dos nossos pastores que são doutores, e normalmente eles também são professores do nosso seminário Concórdia, né? Então, eles são o nosso crivo teológico. Debates teológicos dentro da IELB têm que passar pelo crivo do CTRE, uhum, principalmente se for coisa grande. O CTRE tem que avaliar minuciosamente, leva meses, às vezes anos de debate sobre alguns assuntos, uhum. para definir qual que é a posição oficial da igreja. Então, tecnicamente, a gente tem um magistério. A questão é, nós não vemos ele como um magistério infalível, né? Porque nós não cremos da mesma forma que a igreja romana, né? Que é possível que o magistério hoje seja infalível. O magistério infalível era o magistério dos apóstolos, é o Concílio de Jerusalém, é os apóstolos reunidos, inspirados pelo próprio Espírito Santo, falando qual que é a doutrina da igreja diretamente ali, soprado de Deus. Amém. Top demais. Fábio, indo para a última pergunta, eu excluí duas, porque eu vou deixar para um próximo podcast que, de novo, já reforço o convite. Por favor, Hum, aceite e venha participar de novo. claro, será um E prazer. haverá um no mês de outubro sobre Martin Lutero. Sinta-se convidado. Vai ser eu, você e mais algumas pessoas para tratar de espantalhos que levantam contra Lutero. Ah, ele era satanista, homossexual, odiava a igreja, odiava Maria, etc. Sinta-se Ah, convidado. se Meu você quer uma Deus, vai ser uma benção. recomendação, se você quer até uma recomendação, tem o famoso Hum, caso da história. Isso é uma história com E mesmo, inventada, de que Lutero se suicidou. Eu posso falar um pouco sobre isso sim, também. pronto, perfeito. Sinta-se mais que convidado. E a última pergunta quais seriam os nomes, na literatura principalmente, mas nomes em si, dentro do catolicismo evangélico? Olha, grandes nomes que eu tenho muita admiração. É, acho que em primeiro lugar, meu favorito, né, que eu já citei aqui, que é o Dr. Arthur Cole Pipgord, né? Uhum, Eu recomendo muito a leitura dos artigos teológicos dele. Ele não tem tantas obras completas em si. Ele era um cara de escrever artigos. Ele pegava um uhum, tema, escrevia aquele artigo lá, tal, pronto. Então, Pipcorn é um cara fantástico. Hoje mesmo, até aproveitando, né? Hoje que é dia 4 de julho que a gente está gravando isso, a gente liberou lá na Wittenbergs a tradução, talvez, do primeiro artigo do Pipcorn traduzido para o português, né? Onde ele trata sobre ministério e ordenação dentro da igreja luterana, dentro das sim, confissões luteranas. eu vi. Muito bom, me Exato. interessei. É um excelente, um baita de um acadêmico. Né? Então, o Pipcorn em primeiro lugar. Segundo lugar, um outro cara ainda mais recente, né? O Pipcorn é do século passado. Mais recente, o Dr. Jordan Cooper. Cara, gosto muito dele. Né? Acompanho muito, acompanho muito. É Amo. excelente. O YouTube dele é maravilhoso. Não, é fantástico. O Justin Sinner Podcast, que é o podcast dele, é incrível. Assim, a Sim. profundidade da teologia que ele aborda lá é incrível de verdade. Né? Eu nem sei qual obra dele que eu conseguiria recomendar mais, mas assim, eu acho que eu poderia assim, recomendar para ler o Prolegômena dele, né? Onde ele faz uma defesa e uma introdução do escolasticismo luterano, né? Que a gente tem um período Uhum. que a gente fala de escolasticismo luterano.
né? E ele também introduz os autores desse período. Esse período é tão estimado entre os luteranos, muita gente às vezes nem conhece, né? Mas ele é tão estimado entre os luteranos que muita gente simplesmente se refere como o período da ortodoxia, ou período da ortodoxia luterana. Né? Eu não sabia que chamava desse jeito. Pois Eu conheci há pouco tempo o escolasticismo luterano por meio de Vitor. Sim. E eu não sabia, eu só conhecia o escolastista reformado, que é mais Sim, sim. Clementine, etc. Mas eu pensei um pouco com Jordan Cooper. Uma série que eu gostei muito dele foi sobre a beleza, sobre a arte. É E, fantástico. cara, é um Bom escritor de demais. mão cheia. Escritor de mão cheia. Sim, ele aborda muito tópico fantástico, assim. E é interessante se você pegar, por exemplo, tem publicado até pela Cultura Cristã no Brasil, né, uma história do pensamento cristão, do Justo Gonzalez, né? Se você pegar ali o volume 2, né? Deixa eu até verificar se é o volume 2 aqui para não cometer nenhum erro, né? Ok. Perdão. No volume 3. No volume 3, ele tem um capítulo dedicado a introduzir um pouquinho mais o período da ortodoxia luterana. Ele justamente também usa esse termo, né? Então, o período da ortodoxia, até introduzindo para quem não conhece, o escolasticismo luterano, né? Ele é um período que ele começa com a publicação da Fórmula de Concórdia, que é o último documento do livro de Concórdia, né? Então, entre os nomes do escolasticismo e da ortodoxia luterana, estão alguns dos reformadores que publicaram a Fórmula de Concórdia, entre eles o Martin Chemnitz, né? A própria Fórmula de Concórdia é a confissão da Igreja Luterana e ela é o marco de, esse é o marco zero, o início do período da ortodoxia ou o período do escolasticismo. Né? O Dr. Martin Chemnitz, o Andreas Musculus, o Jacobus Andreas também, são grandes nomes, e lógico, o próprio Gerhard, que todo mundo sempre menciona o Gerhard, todo mundo gosta desse autor, né? Então, do catolicismo evangélico, Jordan Cooper faz uma excelente introdução sobre esse período. Outro que eu acho que valeria recomendar, e talvez eu vou deixar ele até já como o último aqui da minha lista, é o Wilhelm Löhr, né? Escreve Wilhelm, aí, né, o outro nome é Lohe, Wilhelm Löhr, que pronuncia, né? Eu descobri essa pronúncia do sobrenome recentemente com um orientador do meu curso, né? Ele tem um livro muito bom, curtinho, Aphorisms on the New Testament Offices, né? Ou seja, aforismos sobre os ofícios do Novo Testamento, onde ele aborda um pouco mais sobre o ministério ordenado, né? Bom, além deles, lógico, o próprio primeiro autor, talvez primeiro não, né? Um dos primeiros autores da ortodoxia luterana, do escolasticismo luterano, que é considerado ainda um reformador, porque ele é do século XVI, ainda do século da Reforma, e o nosso amado, né, autor da Fórmula de Concórdia, que eu já mencionei, o Dr. Martin Chemnitz. Amém. E eu recomendo um também, é Fábio. Não sei se Fábio também divulga também seus projetos, seus artigos, já tem bastante, é só acessar teu Instagram, né, que tá lá os links. Sim, se você achar o meu Instagram, é Fábio Bighetti, né, Fábio normal, Sim. Bighetti, B de bola, I de igreja, G de gato, H de helicóptero, E de elefante, 2T de trabalho e de igreja, porque amamos a igreja, né? Tudo junto, Fábio Bighetti, tudo junto, você encontra ali na minha bio, o meu Linktree para você achar os artigos que eu particularmente ou traduzi ou escrevi, ok? Siga também ali, a gente tem o projeto da Wittenbergs, né, no Instagram, no Twitter, etc., que é normalmente o site para onde você vai ser direcionado quando for algum conteúdo meu, né? Então, me sigam, dê uma olhada ali nos artigos que eu traduzi, né? Tenho certeza que vai ter bastante coisa interessante para quem quer conhecer um pouco mais a fundo de teologia histórica e teologia sistemática também, né? E também sigam a Wittenbergs. Então, a Wittenbergs, o site da Wittenbergs, que eu não sou o único da Wittenbergs, eu tenho que deixar isso muito claro, né? Eu sou parte de um timezinho ali, né? Que a gente é algumas pessoas. Sigam esse projeto que é muito bom. A gente trabalha bastante para entregar para vocês conteúdo sempre de excelência em questão de literatura teológica das tradições católica evangélica e até mesmo católica reformada, ou seja, anglicana. Sim. Foi até textos da Wittenberg que reafirmou minha fé na igreja anglicana. Olha só.
Olha só. Sou grato a vocês. Eu acompanhava assiduamente seus podcasts, até peço que voltem, pelo amor de Deus. A gente volta, a gente vai voltar. Eu não tenho Eu certeza vi que quando, vai porque eu tenho lançar que ser uma semana, honesto. né? Vai lançar uma Assim, semana? a Ah, não, era o gente artigo. tinha. Então, a gente tinha podcast com muita recorrência, né? A gente deu uma segurada nos últimos tempos porque reduziu a equipe, aí, porque muita gente ficou sem tempo, né? A gente tem que ser honesto, consome bastante, né? Eu não Com tenho como certeza. te dar uma data para quando a gente vai voltar com os podcasts, porque eu tenho que ser muito honesto. Eu tô com um trabalho agora no meu colo, rapaz, que tá me dando uma dor de cabeça enorme para escrever, né? Uhum. Que vai me levar provavelmente até o final do ano, né? Então eu não sei quando que eu consigo voltar oficialmente. Mas, se Deus permitir, a partir do ano que vem a gente volta com todo o gás também nos podcasts, aí eu vou trazer alguns assuntos bem profundos. Amém. Sigam o Vitencast, Vintebergs, Vitencast é o nome do podcast, né? Exatamente. Sigam ele, pelo amor de Deus. É um exemplo para esse podcast aqui. O Papo Sacro, pelo menos da minha parte, se baseia muito neles. Tanto é que foi assistindo eles que eu queria chamar o Fábio. E foi por causa deles. Eu fico Por causa do lisonjeado, Fábio. irmão. Foi por causa do Fábio que eu quis chamar o Fábio. E, cara, é uma bênção. Louvo a Deus pela vida de vocês, pelo projeto de vocês. Vocês têm uma editora também, né? A editora Símbolo não é nossa, tecnicamente, é de um colega nosso, né? Eu tenho que ser honesto, a gente não fala muito sobre editora já tem um tempo, eu e ele, né? Então não sei em que pé que tá o projeto, mas editora Símbolo com Y, né? Simbolum com Y e o M no final. Para quem quiser dar uma olhada, tem até um livro sobre a Igreja Anglicana, então talvez você siga aqui o Lucas e o Papo Sacro. Quer conhecer um pouquinho mais, uma introduçãozinha à Igreja Anglicana, tem ali A Religião da Igreja Anglicana, do John Cousin, né, que foi publicado pela Símbolo. Maravilha. O de Jadson também foi pela Símbolo, não foi? O de Jadson o Jadson Targino publicou também, como é que é o nome? Satisfação. Sobre a expiação, é muito bom também, recomendo. É interessante, um bom livro. Então, Fábio, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, muito obrigado por ter disposto dessa 1 hora para conversar com a gente, contar sua história de vida na Igreja Luterana e também elucidar questões sobre o catolicismo evangélico. Você é muito bem-vindo aqui e, por favor, volte mais vezes. Que isso, eu que agradeço, de verdade. Eu fiquei lisonjeado com o convite. É sempre bom ver que tem gente interessada nos assuntos que eu sou apaixonado, sem dúvida. Oh, meu Deus. E quando me dão uma abertura para falar um pouco mais disso, porque quando você gosta de uma coisa, você gosta de falar sobre ela, né? É aquela coisa, se você gosta do evangelho, você vai falar de Jesus Cristo para os seus amigos, né? Então eu gosto, eu com certeza amo o evangelho e eu também amo muito teologia. Eu gosto de quando alguém vem, ok, agora eu quero entender mais a fundo esse evangelho em termos teológicos. Fala para mim. Nossa, eu adoro falar. Maravilha. E é maravilhoso ouvir também, viu? Muito obrigado. Demais aqui. Pessoal, então é isso. Peço que vocês se inscrevam, vocês podem e devem se inscrever nesse podcast. Sigam a gente no Instagram, a gente tem um Instagram novo, o antigo teve um problema de criar um novo, o link vai estar aqui na descrição. Vou botar o link também na descrição do Instagram do Fábio e do Vinterbex. E é isso, Deus abençoe vocês, Deus abençoe seus estudos e até a próxima. Amém, gente. Tudo de bom. Aquele abraço.